Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 73. Salmo 73. É um salmo da família de Asaf, que diz assim: com toda certeza, Deus é bom. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhe serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência, para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda a manhã. Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, estava diante de uma tarefa muito escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração define, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, Pai. Pedimos que teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós o que nós precisamos aprender nessa noite. Nos dá a porção que tu preparou para a tua igreja, para o teu povo. Em nome e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Esse salmo mostra um homem de Deus, de nome Asaf.
Um homem de Deus que tinha intimidade com o Senhor, que estava na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Mas que um belo dia, ele para de olhar para a casa de Deus, para as bênçãos do Senhor, ele para de olhar para o quanto Deus é bom, misericordioso, e ele passa a olhar para as pessoas que estão do lado de fora. Ele começa a olhar quem está fora, ele começa a olhar para o ímpio, ele começa a olhar para o pecador, ele começa a olhar para aquilo que os pecadores, para os ímpios estavam acumulando. E ele mesmo diz assim: eu tive inveja. Essa palavra inveja, irmão, é uma palavra muito forte, mesmo na nossa geração e nos nossos dias. Porque Asaf, um homem de Deus, está dizendo assim: olha, eu tive inveja. E às vezes a gente acha assim: acontece com qualquer outra pessoa, mas comigo, não. Às vezes a gente acha que nós não seremos tomados desse sentimento de, quem sabe, um dia invejar alguém. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que assim como Asaf, ele diz que escorregou, que ele diz que tropeçou, que ele quase caiu por causa da inveja. Ele está dizendo assim: olha, nenhum de nós está escape. Nem eu, nem você, nenhum de nós está escape de sermos tomados também por essa ilusão do inimigo, de termos inveja, quem sabe, de alguém. O problema é que Asaf está tendo inveja, sabe de quem? De pessoas que estão no lamaçal do pecado. Asaf está tendo inveja de pessoas que estão enriquecendo através de meios ilícitos. Asaf está tendo inveja de pessoas que não têm comunhão com Deus. Asaf está tendo inveja de pessoas que não sabem o que é a presença de Deus e não param para agradar, ou quem sabe para agradecer o Senhor pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Pessoas que estavam vivendo, quem sabe, em cima da miséria dos outros, sabe, enriquecendo através da miséria dos outros. Está cheio de pessoas assim. E são essas pessoas que geraram a inveja no coração de Asaf. Eu estava olhando para essa palavra, já há alguns dias estudando ela. E eu comecei a perguntar ao Senhor Deus, se eu fosse dar um tema para essa palavra, que tema seria? E eu comecei, buscar alguns temas, eu falando com a Bob alguns temas, e eu lembro que hoje de manhã o Senhor me deu um tema muito interessante. E o tema que o Senhor me deu foi: o que os olhos veem, o coração deseja. A gente tem um ditado popular, da nossa geração, que a nossa geração conhece, que diz justamente ao contrário: o que os olhos não veem, o coração não sente. O coração, não tem esse ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o Senhor me deu um tema que é justamente contrário a esse. Que está dizendo assim: olha, sabe o que é que o nosso coração deseja? Aquilo que os nossos olhos veem. Irmãos, você não vai ser pego, por aquilo que você não vê. Você não vai desejar aquilo que você não vê. Por mais que as pessoas falem, por mais que alguém se expresse, diga que é bom, mas se os seus olhos não veem, você não vai ter desejo. Você não vai ter desejo. Eu lembro que tem uma fruta, tem alguns pés espalhados dentro de Bonfim. Eu não sei quantos já viram ali na Praça Nova, principalmente na parte quase em frente à Sacramentina, da parte infantil, tem umas ali. Mas pensa numa fruta ruim. Mas diz que é cheio de nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas quando você olha para a fruta, que você já viu o sabor, que sabe que é um negócio ruim, meu irmão, tu passa lá, ninguém arranca uma do pé. É caindo e se perdendo. E a impressão que se tem é que as pessoas até veem, as pessoas sabem que é um fruto, até sabem que é bom para a saúde. Mas pelo gosto ruim, quem vai chupar aquele negócio? Ninguém. Então os seus olhos já começam a olhar para aquela fruta: eita, fruta ruim. Você já começa a olhar para ela e se afastar e dizer assim: essa fruta eu não quero. Mas imagina se fosse uma fruta boa, se fosse um pé de manga, espada, ou quem sabe uma manga mais doce. Se fosse uma fruta mais, desejável, que tivesse disponível para as pessoas. Por que eu usei o exemplo da manga? Porque eu fui criado subindo a serra. E todas as vezes que a gente subia a serra, o local de parada era justamente onde tinha os pés de manga. Você parava, tem pé de manga, para, essa é boa, aquela não é boa. E onde tinha manga boa, você ia parando, porque os nossos olhos já estavam atentos, esperando chegar, quem sabe ver os pés de manga. Porque era uma fruta boa para a época. O que é que eu quero mostrar, irmãos?
que aonde nós colocamos os nossos olhos, nós vamos desejar. É muito interessante. O que é que o texto está tentando nos mostrar? Que o desejo, ele é seguido de uma atração. Desejo e atração, eles estão juntos. A frase pode ser interpretada como a ideia de que o que os olhos veem tem um poder imediato de influenciar o coração das pessoas. O que os seus olhos veem tem o poder de influenciar o seu coração. Por mais que você se sinta, quem sabe, resistente, dizer assim, o meu, não. Eu vou lhe dizer, tem sim. Os seus olhos têm o poder de influenciar o seu coração. É os seus olhos que vão despertar sentimento de desejo, de anseio por aquilo que é percebido. Você pode até resistir. As mulheres aqui podem até não estar precisando de uma roupa, mas se passar em frente a uma loja, tiver uma exposição lá, uma roupa linda que lhe encante os olhos, e você tiver o dinheiro para comprar, você vai passar direto? Poxa, eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro e vou comprar. Não é assim? Eita, nem está precisando da sandália, mas está aí. Irmãos, é tão sério. Irmãos, olha como é sério. Algumas lojas estão usando essas estratégias. Faz foto de roupa e foto de sandália, aí começa a disparar no celular de vocês. Olha as novidades que chegaram, você não está nem prezando. Eu vou lá só olhar. Você só ia olhar, mas comprou. Por que você comprou se você só ia olhar? Não é assim? Aí vem as propostas. Tu não gostou? Eu divido para tu aí num bocado de vezes. 3, 4, 5, 6. Não, eu estou apertado. Tu pode pagar como? Teus olhos tu já comprou dentro do teu coração. Só está faltando tu levar para casa e criar mais uma dívida. Por quê, irmãos? Porque o desejo e a atração estão juntos. Você já viu, já desejou. E se você chegar em casa sem levar, estou aqui arrependido, que era para eu ter comprado. É assim que nós funcionamos. Esse é o ser humano. O ser humano, ele é influenciado pela visão. Todo ser humano é influenciado pela visão. Assim como o ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que é que sugere esse ditado? Sugere que a ignorância pode trazer paz à sua contrapartida. Irmão, isso é a lei do engano. O que os olhos veem, o coração deseja, sim. O coração quer. Por isso nós temos que ter cuidado. Eu quero começar nessa noite dizendo que nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. Essa é a primeira lição para mim e para você nessa noite. Cuidado com os nossos olhos. Cuidado, irmãos. Cuidado com os nossos olhos. A nossa geração é a geração que mais está sendo bombardeada com informações visuais. Seu celular que está na palma da sua mão. Agora ele pode até estar no seu bolso. Mas você nunca recebeu tantas informações como você tem recebido no seu celular. Tem gente que quase não liga mais a televisão, porque no celular já tem tudo. Os seus olhos estão sendo cativados o tempo todo a olhar alguma coisa. E observa que muitas coisas lhe levam a desejar. Irmãos, o que os olhos veem é tão interessante. Não sei se vocês sabem. Vocês já foram em supermercado grandes? Açaí, vamos botar aqui o açaí ali. Um bocado de gente aqui, que todo mundo já foi no açaí. Quem aqui já foi fazer compra com fome? Vou dizer a vocês o que acontece. Tudo que os seus olhos veem, o seu corpo, a sua mente, manda uma mensagem que você vai comer naquele exato momento. Porque você sai comprando desesperadamente aquilo que você nem vai comer naquela hora. Mas porque você está com fome, aí sabe o que o supermercado fazem? Eles colocam cores laranja num bocado de lugares. A cor laranja, ela desperta mais ainda a fome, desperta você ainda mais comprar. Alguém aqui sabia da cor laranja? Faz isso? Aí você sai comprando, mas você está com fome, você deveria ir lá na lanchonete, comer alguma coisa, depois de fazer as compras. Não, aí você vai fazer compra. Você diz, era para levar um café, mas eu vou levar 3. Era para levar um feijão, eu vou levar logo um fardo. Era para levar 2 arroz, eu vou levar um fardo. Você sai comprando desesperadamente, porque os seus olhos estão vendo e está tendo informação dentro do seu coração, dentro do seu corpo, que você está com fome, você tem que comer alguma coisa.
Aí você sai comprando. Estratégia, irmãos. Estratégia. A nossa geração está diante da tecnologia e das estratégias. Novamente eu digo, cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Mas vocês estão pensando que nós somos os únicos bombardeados pela informação que vem através daquilo que você olha? Não. Eva estava lá no jardim do Éden e ela começou a olhar para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela que Deus disse, você pode comer de todas as árvores, menos dessa. E ela começa a olhar e ela diz, o fruto é bonito. Por que ela percebeu que o fruto era bonito? Porque ela estava vendo. Ela estava olhando. É desejável. Como assim é desejável? Porque ela estava vendo. Até que um belo dia a gente diz assim, mas a serpente foi lá e tentou. Não. Os olhos dela já tinham sido cobiçados, os olhos dela já tinham sido direcionados, ela já tinha tido uma atração por aquilo que ela viu. E aí quando a serpente chega, ela só vai concretizar aquilo que ela já havia desejado. Não, tu não vai morrer não, se tu comer não. Tu tá por fora, tu vai ficar igual a Deus, sabendo de tudo. Olha o que é que diz a árvore. Conhecimento do bem e do mal. A Eva diz, é mesmo, eu vou lá e vou comer. Foi lá e comeu. A gente olha e vê que Eva cometeu o pecado da desobediência. Esse foi o pecado de Eva, o pecado da desobediência. Porque ela desobedeceu a palavra de Deus. Mas o que levou Eva a desobedecer? Os olhos. Os olhos, irmãos, cuidado com aquilo que você está olhando. Porque os seus olhos podem levar para um lugar de santificação, mas também pode levar para um lugar de perdição. Pode levar para um lugar que você vai agradar o Senhor, mas pode levar para um lugar que você vai se distanciar do Senhor. Os seus olhos, os nossos olhos, os meus olhos. Aquilo que nós olhamos, nós passamos a desejar. Eva, a primeira mulher, ela foi atraída pela beleza da fruta proibida, o que levou a cometer o pecado original de comê-la. Quantas pessoas hoje têm errado e têm pecado porque estão olhando. E aí dizem assim, é só uma olhadazinha. É só uma olhadazinha, não faz mal a ninguém. Eu vou olhar só um pouquinho, não vai fazer mal a ninguém. Até que chega no seu coração. E você faz o que Eva fez. Você peca, você desobedece. Falar de Eva é fácil, foi a primeira mulher lá atrás. A Bíblia fala de um homem que a Bíblia, sabe como que Deus olha para ele? Deus diz assim, porque eu vi em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu próprio coração. A Bíblia fala bem assim, na época que os reis iam para a guerra, é assim que a Bíblia narra. Davi era o rei de Israel e ele tinha que estar na guerra. Ele não foi para a guerra. A Bíblia fala que ele vai para o pátio do palácio. Ele começa a olhar em direção às cidades. E nesses olhares de Davi em direção à cidade, a Bíblia vai dizer assim, e ele enxerga uma mulher tomando banho. As pessoas dizem assim, mas o que é que aquela mulher queria tomando banho no quintal, quem sabe de porta aberta? Meu irmão, Davi estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a direção errada. Essa é a verdade. Ele estava olhando e aí ele viu Betseba tomando banho. E ele olha aquela mulher linda e formosa e ele manda chamar. E alguém diz, é a mulher de Urias. Ele diz, traz. E aquela mulher vai, porque um dia ele parou para olhar. A gente começa a olhar que todas as vezes que as pessoas vão pecar, seja pelo olhar ou pela, a consumação de algum tipo de pecado, observa que está sempre seguido de uma desobediência. Irmão, já desobedeceu lá atrás. Você observa que o olhar, ele está lhe levando ao cometimento de uma desobediência maior que você já errou lá atrás. Você já errou e agora você está concretizando, porque a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. E antes que você ache que você é o mais forte, eu estou falando que nós estamos usando como base o texto de um homem de nome Asaf, um dos maiores levitas do Senhor. Eu vou falar mais de Asaf daqui a pouco para vocês entenderem melhor quem era Asaf. Para a gente poder fazer um comparativo de quem nós somos. Porque às vezes nós nos achamos superiores, às vezes nós nos achamos melhores, às vezes nós achamos que pode acontecer com qualquer pessoa, menos conosco. Não, fulano pode errar, eu não.
Beltrano pode errar, eu não. Irmãos, é a lei do engano. A Bíblia fala que Davi, o rei, ao ver Betseba banhar-se, foi atraído pela sua beleza e cometeu o adultério com aquela mulher. Homem segundo o coração de Deus. Você começa a observar, irmãos. Davi não era para estar no palácio, era para estar na guerra. Eva não era para estar olhando para aquela árvore. Era para ela estar fazendo qualquer outra coisa lá naquele paraíso do Jardim do Éden. Mas não para por aí, irmãos. A Bíblia fala que Deus levanta Moisés para levar o povo à terra prometida. No meio do caminho, Moisés é impedido de ir, Deus levanta um novo líder. Agora eles estão sendo liderados por Josué. E a primeira missão de Deus é, a primeira cidade que vocês conquistarem, vocês não vão ficar com nenhum tesouro. Tudo que vocês conquistarem na primeira cidade vai ser entregue ao Senhor como uma oferta de agradecimento. A Bíblia fala de um homem chamado Acã. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Acã, ao entrar em Jericó, após as muralhas caírem, vocês conhecem a história, eles rodeiam a cidade, eles tocam a trombeta, eles louvam ao Senhor, eles estão ali com a arca. E a Bíblia fala que quando os muros caem, eles invadem aquela cidade, eles derrotam aquele povo. Eles começam agora a juntar os tesouros. A Bíblia vai dizer que aquele homem começa a olhar os tesouros daquela cidade. Os tesouros de Jericó, irmãos, foi o que atraiu o olhar de Acã. E ele começa a olhar para os tesouros e diz, é muito tesouro, é muito ouro. Ninguém vai dar conta que eu tirei algumas peças. Ninguém vai dar conta porque eu vou tirar algumas peças, mas a ordem do Senhor foi, tudo que vocês encontrarem de tesouro será dado ao Senhor. Acã obedeceu? Não. Quando as tropas israelitas, irmãos, retornam, e aí de repente começa tudo a dar errado. E as pessoas começam a se perguntar, mas o que é que está acontecendo? O Senhor já fez a parte dele, já nos deu a cidade, nós já derrotamos o povo de Jericó, nós já tomamos posse, já recolhemos todos os tesouros, já entregamos como oferta ao Senhor. Por que que Deus está distante? Por que que Deus está ausente? Porque um homem de nome Acã, sabe, ele se deixou levar por aquilo que ele viu. E ele achou que Deus não estava vendo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus vê. A Bíblia fala que nós servimos um Deus que vê. A prova é tão, sabe, fico tão maravilhado quando eu ouço a Bíblia falando que Deus vê, que Jesus diz assim, entra no teu quarto. E começa a orar lá no secreto. Fecha a porta lá, ninguém sabe que você está orando. Sabe que você está dentro do quarto. Você está lá, seja de joelho, seja deitado, seja sentado. Quem está do lado de fora sabe que você está dentro do quarto. Mas se você se propor a orar dentro daquele quarto, sabe o que é que a Bíblia diz? A ideia que eu tinha é que quando eu orava, Deus ouvia. Não sei quanto já pensou assim, quando eu oro, Deus escuta. Quando eu oro, Deus ouve. Não é assim que, nessa não é a ideia que nós temos? Até porque Isaías diz assim que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para que ele possa ouvir, e a mão encolhida para que ele não possa abençoar. Mas quando Jesus fala dessa oração específica, a Bíblia vai dizer assim, que quando você entrar no seu quarto, lá no secreto para você orar, a Bíblia vai dizer assim, Deus vê você orando, e o Pai que vê você orando em secreto, Ele responde a sua oração. Irmãos, isso é muito sério, porque Deus não está nem preocupado com o que você está pedindo, Ele está preocupado porque você está cumprindo o que diz a palavra de Deus, de você entrar no quarto para orar, e porque você entrou para orar, Ele está respondendo. Olha, não quer nem saber o que você está pedindo, Ele vai responder, porque você está obedecendo. Agora, quando você desobedece, irmãos, acarreta sobre a sua vida o quê? Maldição, porque um abismo chama outro abismo, e você vai em outra direção, totalmente contrária à vontade do Senhor. Foi o que aconteceu com Acã. Está cheio de pessoas, irmãos, que também estão iludidas com os tesouros desse mundo. Está cheio de pessoas iludidas com os tesouros desse mundo. Querendo os tesouros desse mundo como se fossem levar alguma coisa para a glória. A Bíblia diz, juntai tesouro no céu,
onde a traça e o ferrugem não destrói, não corrói. Porque juntar tesouro aqui vai ficar, irmão. Quantas pessoas vocês conhecem que juntaram muitos bens aqui e morreram? Levaram o quê? Às vezes eu gosto de ser mais específico, sabe como? Quando morre, você só vai num caixão bom. Se você tiver um parente misericordioso, que lhe ame muito para lhe colocar em um bom caixão. É a realidade, irmão. É a realidade, porque tem gente aí que não quer nem saber. Tem gente aí que não quer nem saber, meu irmão. Morreu, eu preciso dizer assim, morreu já, era. A briga agora é pela herança, quem vai levar a melhor parte. É assim. Essa é a realidade da nossa geração. E as pessoas estão brigando por tesouro. Acã brigou por tesouro lá atrás. Acã desobedeceu o Senhor por tesouro lá atrás. Acã morreu porque ele queria, sabe, aquilo que o Senhor disse que não era dele. Novamente eu vou dizer a vocês, o que os nossos olhos veem fazem nós desobedecermos a palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, Deus se afasta. Deus fica distante. Deus fica distante daqueles que desobedecem. Eu quero voltar para Asaf e a prosperidade dos ímpios. O salmista Asaf, no Salmo 73, descreve que teve inveja dos ímpios quando viu seu sucesso, quando viu sua prosperidade, e que quase se desviou ao comparar a sua situação com a deles. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Está cheio de pessoas aqui dentro da igreja que está se comparando com quem está lá fora. Está cheio de pessoas hoje se comparando umas com as outras. Você que dorme hoje, vou dizer assim, você que dorme tranquilo, você que tem um sono do justo, você que deita e dorme na sua casa, sabe, a Bíblia diz que até o sono que você tem é Deus quem dá. E muitas vezes você está dizendo, se eu tivesse os bens de fulano de tal, você nem sabe se ele dorme. Você nem sabe os problemas que ele está passando. Aí você vê um carrão, uma motona, uma fazenda, você começa a olhar os bens e você diz, se eu tivesse, era esse o comportamento de Asaf, olhando para esse tipo de pessoas, dizendo assim, Deus, se eu tivesse o que eles têm, eu seria diferente. Tem gente que até tem o dinheiro, mas não compra o sono. Tem gente que até tem o dinheiro, mas não compra a saúde. Irmãos, tem gente dormindo numa cama de milhões, deitado, porque não consegue dormir. É assim o ímpio. É assim o ímpio aí fora. Asaf, olhando para os ímpios, ele confessa que quase desistiu da fé por inveja. O Senhor nos trouxe aqui hoje, irmãos, para dizer, para de olhar na direção errada. Para de olhar para essas direções. Para de olhar para essas pessoas. Para de olhar para eles achando que se você tiver aquilo que eles têm, você vai ser bem sucedido. Para de olhar, porque a Bíblia vai dizer mais para mim e para você, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta. Porque Asaf vai continuar dizendo assim, que eles não são tementes a Deus, que eles não estão na presença do Senhor, que eles não agradam a Deus, que eles fazem as coisas erradas, e ficam dizendo assim, porque Deus não se importa com essas coisinhas. Porque Deus não se importa com esses pormenores. Porque se eu prejudicar um aqui e outro ali, Deus não está nem aí. Com tanta gente que tem no mundo. E Deus diz, olha, Asaf e eles estão pisando em terreno escorregadio. Sabe o que é que está dizendo, irmãos? Eles podem cair a qualquer momento. E ele diz mais, Asaf, você está pisando em terra firme. Terra firme, irmão. Talvez você tenha se comparado assim, feito... Quem sabe esses comparativos já algumas vezes. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim, olha, para de se comparar com os outros. Para de se comparar com os outros. Para de querer ser os outros. Você não sabe os problemas que ele tem. Talvez você já tenha tido esse tipo de desejo ou de inveja como Asaf teve. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim, olha, é tempo de você entender que a inveja não lhe leva à presença de Deus. Que a inveja não lhe leva às bênçãos que o Senhor preparou para você. A inveja não lhe leva à salvação. A inveja não lhe leva ao lugar onde o Senhor vai te abençoar. A inveja não te leva. Ela vai te levar cada vez mais para longe do Senhor. É isso que ela vai fazer.
O Evangelho de Mateus, também Lucas fala isso. Ensina que os nossos verdadeiros valores, anseios e afetos, o coração estão onde colocamos e consideramos mais valioso e seguro. A Bíblia diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Sabe onde é esse lugar, irmãos? Aonde você está olhando. Aonde você está olhando. O que Asaf viu, o coração desejou. Sabe quem era Asaf? Para nós terminarmos. Só para vocês saberem quem era Asaf. A Bíblia fala que um rei chamado Salomão, filho de Davi, ele constrói um templo lindo, luxuoso e maravilhoso para o Senhor. E na inauguração daquele templo, está todo mundo ali, os sacerdotes estão se consagrando, estão se santificando, estão oferecendo oferendas, ofertas ali ao Senhor, sabe, todo mundo feliz, alegre, está tudo acontecendo como foi planejado. Mas a Bíblia fala assim, um homem chamado Asaf, ele junta os seus levitas, cantores, e eles vão louvar o Senhor. E a Bíblia fala assim, que quando Asaf, esse homem, que teve inveja, que teve desejos, ele começou a louvar o Senhor, e o louvor foi, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E ele tocava símbolos, eles tocavam os instrumentos, e eles cantavam, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que uma fumaça invadiu o templo. Agora, olha que fumaça interessante. Porque eles começam a ver, e conforme a fumaça entra no templo, as pessoas que estavam em pé sentadas, elas automaticamente começaram a descer e colocar a cara no chão. A Bíblia vai dizer assim, que ninguém conseguiu ficar de pé, porque aquela fumaça era a Shekinah do próprio Deus. Porque aquela fumaça era a presença do próprio Deus naquele lugar. Irmãos, para vocês entenderem melhor, Asaf é o homem que conseguiu tirar Deus do trono e trazer para um culto na terra. Asaf é o homem que conseguiu tirar Deus do céu e trazer para a terra. Ele veio na terra, aonde Asaf estava louvando ao Senhor. Eu estou falando de Asaf como um homem que tinha essa intimidade com o Senhor, e um dia ele vacilou o pé, ele teve inveja porque ele olhou o ímpio, ele olhou o pecador. A minha pergunta é, se Asaf vacilou, imagina eu e você. Imagina nós. Ele diz, eu quase tropecei, eu quase caí. Ele não diz, eu vacilei, eu escorreguei, eu quase caí. Ele ainda escorregou. Mas eu amo como Asaf termina. Ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais que a ti. Irmãos, Asaf teve o privilégio de recomeçar. O Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer que nós também temos esse privilégio de recomeçar, de mudar a nossa visão, de mudar a nossa direção, de começar a olhar na direção correta. Eu gosto de olhar para Paulo, porque Paulo diz, eu tenho um alvo. Eu estou olhando para o alvo, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Eu gosto quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer que é dia de você mudar o seu olhar, é dia de você mudar a direção do seu olhar. Se o lugar que você está olhando, que você está desejando e está levando para longe de Deus, é dia de você mudar aonde os seus olhos estão direcionados. Comece a olhar para as bênçãos do Senhor, comece a agradecer por aquilo que Ele já te deu, e comece a olhar pelos olhos da fé, aquilo que o Senhor ainda vai preparar, que Ele já está liberando. Conforme você cresce na presença, Ele libera bênçãos sem medidas para a sua vida, mas é preciso olhar na direção. O Deus que vê você orando, Deus que te abençoa, é o Deus que derrama graça, é o Deus que derrama bênção, e você não vai precisar desejar, nem invejar ninguém que está lá fora. Olha para o Senhor, descansa no Senhor, olha para o Senhor e busca do Senhor, olha para o Senhor e pede a Ele. A Bíblia diz assim, se até sabedoria, se você quiser e precisar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor preparou para você, nem olho viu,
nem o coração sentiu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus, é o Deus que não deixou Asaf cair, é o Deus que não vai deixar você cair, Ele é o mesmo Deus. Basta olhar para Ele, comece a olhar na direção certa, na direção do Todo-Poderoso. Tem bênção de Deus para a sua vida. Tem bênção de Deus para a sua vida. Tem bênção de Deus para a sua vida. Para de olhar para a direção errada. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Olha na direção correta, irmão. Olha na direção correta. Espera no Senhor. Espera sem desistir, com uma certeza só. Deus não falha. Os homens falham, Deus não. Os homens erram, Deus não. Os homens traem, Deus não. Os homens voltam atrás, Deus não. Os homens sabem, eles são traidores, Deus não. A Bíblia diz assim: ainda que você seja infiel para com Deus, todavia Ele permanece fiel. Vale a pena olhar para Ele. Vale a pena olhar para o Deus Todo-Poderoso. Vale a pena olhar para Ele e esperar nele. A Bíblia diz: o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sei em quem você tem esperado todo esse tempo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que é para você esperar no Senhor. Olhar para o Senhor, sonhar com o Senhor, agradar o Senhor, descansar no Senhor, olhar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eva olhou, desejou, pecou. Davi olhou, desejou, pecou. Asaf olhou, desejou, o pé até escorregou, mas ele não caiu. Permanece na presença do Senhor, irmão.